E agora? É melhor levantar um pouquinho o celular. Levantar? Sim. Pronto. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar dando um tempo para os nossos irmãos estarem entrando na nossa transmissão. Todos que forem entrando, fiquem à vontade, compartilhem. Estamos aqui com a nossa terceira aula do nosso segundo trimestre, falando sobre a eleição e a predestinação. Hoje é essa aula dos adultos. Estaremos dando um tempinho para alguns irmãos estarem entrando, para aproveitarem esta oportunidade. Primeiramente, agradecemos a Deus a oportunidade que Deus nos concede de estarmos aqui, tanto eu como nosso auxiliar, nosso professor, nosso irmão Eliseu, estar aqui conosco nesta manhã. Eu só quero fazer uma pergunta aos irmãos, se estão ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, o áudio estiver bem, coloque aí em nome de Jesus para a gente saber, para a gente não acabar falando e os irmãos não estarem entendendo. A gente agradece também primeiramente a Deus, segundo também ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, que nos concede essa oportunidade, também ao nosso pastor da área, nosso pastor Zé Pontes, e ao nosso evangelista Jorge, que é aos irmãos que estão percebendo. Estamos aqui na congregação da UR5, ele nos deu esta permissão para estarmos hoje aqui gravando esta live, ensinando a lição. Já são 10h35 aqui no relógio da igreja. Eu acredito que ele deva estar atrasado uns 3 a 4 minutos. Hoje estaremos falando sobre a lição de número 3. A lição falando sobre eleição e predestinação. É um assunto muito importante. De além de várias coisas, é um assunto bíblico. E tudo aquilo que a Bíblia se refere, nós temos a importância e nós devemos ter o cuidado de estarmos estudando. Então a nossa lição de hoje, ela é baseada, ela é pautada no livro de Efésios, capítulo 1, versículo do 4 ao 12, que é a nossa leitura bíblica em classe. Aqueles irmãos que não têm lição, podem estar assim acompanhando esta leitura através das suas Bíblias Sagradas em vossas casas. Diz assim a leitura bíblica em classe: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. O último versículo: como com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, o que primeiros esperamos em Cristo. Então essa foi a nossa leitura bíblica em classe. Essa lição ela é dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. O segundo vem dizendo Predestinados para filhos de adoção. O terceiro vem falando sobre a sublimidade do propósito divino na predestinação. E temos aqui o ponto central da nossa lição, que diz: a eleição é segundo a presciência de Deus. Para estarmos iniciando aqui sobre o estudo desta lição, estaremos agora passando a oportunidade para o nosso professor Eliseu, mesmo é professor
da classe dos irmãos aqui na Escola Bíblica Dominical da UR5, e o mesmo estará trazendo sobre a questão de eleição e predestinação segundo a Bíblia e segundo a nossa lição de hoje. Nosso irmão Eliseu. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor e agradecer desde já aos irmãos que estão conosco para aprender um pouco da palavra de Deus. Aquilo que o irmão já sabe, com certeza será reforçado. E aqueles irmãos que ainda têm digamos assim, um certo desconhecimento a respeito do assunto, nós vamos estar com a ajuda de Deus tentando explicar da melhor forma possível. Vamos orar ao Senhor e nesse momento também queremos apresentar não somente os irmãos que estão online, mas também a todos os irmãos e pessoas que estão mundo afora sofrendo algumas dificuldades por essa pandemia. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, queremos te agradecer, Senhor, por tudo, pela tua bondade e pela tua misericórdia, de estarmos aqui, Senhor, neste ambiente para aprender de ti e também transmitir o conhecimento com a tua ajuda, Senhor. Nós queremos te pedir para que ajude cada pessoa que está nesse momento ao redor do mundo com sintomas dessa doença, e nós queremos entregá-los nas tuas mãos e pedindo uma cura para cada um deles. Abençoa nosso país, Brasil. Te apresento também o presidente da nação, o Congresso, o Senado, e a todos, Senhor, quanto estão nesse momento em suas casas. Em nome de Jesus nós te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Pode ficar à vontade. Bom, hoje eu não sei se os irmãos responderam ali, se o som estava bom, né? Mas parece que, eu não sei se os irmãos estão escutando, porque de fato, se não estiver escutando, né? Porque eu estou escutando um pouquinho de eco aqui, aí talvez fique um pouco embaraçoso para a gente tomar uma outra providência, né? Uma outra atitude em relação a esse vídeo, porque de fato, se os irmãos não estiverem escutando, não vale a pena a gente falar sem os irmãos entenderem. Bom, então se os irmãos estiverem escutando bem, dê um ok aí. Bom, vamos falar um pouco da nossa lição, e a lição de hoje ela tem 3 objetivos principais. Eu pediria aqui ao irmão João humildemente aqui a lição dele, porque de fato eu não tenho a minha física, só tenho PDF e o celular acabou dando uma bronca muito grande. A lição ela é baseada em 3 objetivos. O primeiro objetivo é esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O segundo objetivo é explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. Como foi que isso ocorreu? Se eu perguntar para o irmão que está me ouvindo, se o irmão é um salvo, o irmão vai dizer assim: eu sou um salvo. Então, se você é um salvo, você é um eleito. Mas como se deu essa eleição? É o segundo objetivo da nossa lição. Terceiro objetivo é constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Então, esse terceiro ponto aqui está nos trazendo o entendimento de que o resultado da predestinação são bênçãos que são dadas incondicionalmente, ou pelo menos graciosamente, ao salvo, né, ao eleito. Então, como eu disse ontem em uma reunião com
com o nosso dirigente aqui, o irmão João, o nosso irmão Tiago, a irmã Zilda e o professor Estevão, né? Estávamos falando sobre essa lição e eu vou tentar, já que o tempo é muito curto, falar sobre a diferença bíblica entre eleição e predestinação. O que é a eleição? A eleição, na realidade, é uma escolha que Deus fez, não agora. Essa eleição que Deus fez não foi ontem ou hoje. Esta eleição ela foi feita desde a fundação do mundo. Então, eleição é escolha. Então, Deus escolheu você e eu para gozarmos a vida eterna com Ele. E há outras pessoas que não irão gozar a vida eterna. Teria sido porventura escolhido por Deus para que eles perecessem no inferno arbitrariamente? Então a resposta é não. Então Deus escolhe pessoas para a salvação, certo? E isso está no processo de eleição. Então, se eu, por exemplo, quero escolher alguém para estar aqui na igreja, na live aqui com o João, então ele já escolhe não no domingo, ele vai escolher lá na segunda passada, né, ou na terça-feira, e para que hoje nós estejamos aqui trazendo uma palavra. Então, a eleição é uma escolha, e essa escolha, né, na verdade, não é a predestinação. O que é a predestinação? A predestinação é o ato de Deus destinar de antemão aqueles que Ele elegeu, aqueles que Ele escolheu. Então Ele predestina, mas Ele predestina não com base na arbitrariedade, ou seja, Deus condena quem quer, salva quem quer, há pessoas Ele tem prazer de dar o arrependimento, a outras pessoas Ele não tem prazer de dar o arrependimento. Então a predestinação na realidade não tem a ver com isso. A predestinação ela tem a ver com a eleição pela presciência de Deus, e essa presciência fala de onisciência, ou seja, Deus utilizou um critério para salvar e condenar, correto? Para salvar e condenar. Então, como é que Deus condena e como é que Deus salva? Em outras palavras, como é que Deus predestina um para a salvação? Como é que Deus escolhe outro para a condenação? Se é que eu posso falar a palavra escolher. Então, a eleição não é predestinação. A eleição é o ato de escolha, sem predestinar. A predestinação, sim, é o ato de predestinar aqueles que Ele elegeu, né? Aqueles que Ele elegeu. E eu gostaria de pedir aos irmãos para que lêssemos aqui em Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Eu gostaria que o irmão João desse uma pausa aí, só para a gente entender esse processo de eleição e predestinação. Ele diz aqui que aqueles que Ele conheceu de antemão, a esse Ele fez o quê? A esse Ele predestinou, correto? Então nós temos o quê? Nós temos uma distinção. Eleição é uma coisa e predestinação é outra, certo? Eu posso escolher, por exemplo, uma pessoa para ser gerente da minha loja e não determinar que ele faça tudo do meu jeito, né?
E não determinar que ele faça tudo do meu jeito. Por exemplo, geralmente uma pessoa que é proprietário de uma loja, trabalha com comércio e tal, ele exige apenas lucro, mas ele muitas vezes não determina o método, não é? Minuciosamente como deve ser feito. Então, o que acontece aqui na eleição e na predestinação é que a eleição é o ato de escolher, não é? Então, trazendo assim para a forma prática, seria o dono de uma loja escolheu agora fulano para ser gerente, ele escolheu. Agora, predestinar ou destinar, não é? Para, digamos assim, uma pessoa, esse lojista tem 30 lojas, mas ele pode muito bem deixar a critério dessa pessoa que ele escolheu, não é, para estar trabalhando em uma dessas lojas. Então não necessariamente ele destina, ele apenas escolhe um determinado propósito, mas esse propósito, segundo a palavra de Deus aqui, é para sermos filhos de Deus. Em outras palavras, o critério que Deus usa para predestinar essas pessoas para a salvação ou para a condenação, na verdade, é a fé. Então Deus elegeu alguém, certo? Deus elegeu alguém, escolheu alguém para salvação na fundação do mundo, logo no início de tudo. Ele escolheu alguém. Esse alguém, ele não escolheu assim aleatoriamente, sem levar em consideração bem ou mal. Na realidade, o critério que ele usa para fazer essa escolha é a fé. Então Deus escolhe através da fé aqueles que depositarem fé em Cristo Jesus. Então esse ele escolhe e predestina. Quer dizer, predestina para a salvação em Cristo Jesus, por intermédio da fé prevista, como é o segundo ponto do arminianismo. Eu queria levar em consideração esse entendimento e pedir para os irmãos lerem aí em suas casas, anotar, né? Mas João, capítulo 3, versículo 16. João 3,16, irmãos, vão procurar, já está em Romanos, né, 8:28. Mas eu quero fazer uso de João 3,16 para mostrar como Deus fez essa escolha. Como é que Deus fez essa escolha? Essa escolha, ele escolhe alguém para a salvação, mas aqueles que depositaria a fé em Cristo Jesus e permaneceria firme até o fim da sua vida em Cristo. Então esses foram as pessoas que Deus escolheu. Deus escolheu desde a fundação do mundo aqueles que depositariam fé em Cristo e creria nele até o fim da sua vida. Então eu quero ler João 3,16, que é muito conhecido, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o critério que Deus usa para escolher, para predestinar alguém, é através da fé que a pessoa depositaria em Cristo Jesus, lá no século 21, lá no século 22 ou no século 23 e vice-versa, né? Então, por isso que ele diz que nós fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo, porque uma coisa que a gente não pode negar é que Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas, e sabendo de todas as coisas, ele estabelece um critério para salvar e para condenar. Então ele elege e predestina com base na sua presciência. Ao ele ver de antemão que a pessoa, que Eliseu, no século tal, creria em Cristo Jesus, então ele escreve o seu nome no livro da vida do Cordeiro. E vamos ver esse entendimento aqui em
em Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Apocalipse, tem pergunta aí, João? Não, tem alguns irmãos ali saudando. Nosso irmão Paulo mesmo é aluno daqui da Escola Dominical da UR5, está saudando tanto eu, o senhor. Pode ser o meu irmão Paulo. Amém. Deus abençoe. Nossa irmã Maria Pontes também, esposa do pastor José Pontes, também está saudando a gente. Pai do Senhor. E a todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Vi que minha esposa ela adentrou aí. Pai, hoje estou de serviço, amém. Nosso irmão Paulo está de serviço, mas está aproveitando aí a oportunidade para estar aprendendo, continuando aí a lição. Deus abençoe, meu irmão Paulo. Mais cedo passei, encontrei a filha do Senhor, ela estava indo comprar ali na padaria, disse: meu pai está de serviço, perguntei pelo Senhor, graças a Deus pela vida do Senhor, viu? Sejam todos bem-vindos. Amém. Como eu estava dizendo sobre a presciência de Deus, que o nosso nome, ele foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, não é? Apocalipse 17:8, que diz assim: a besta que viste e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então, o texto está dizendo que o nosso nome, ele já foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Mas como o nosso nome foi escrito no livro da vida desde a fundação do mundo, se a gente, vamos dizer assim, cremos em Cristo apenas algumas semanas atrás, porque aí é onde está a presciência divina, é aí aonde o que nós estamos defendendo, que a eleição é por intermédio da sua presciência. Ele elege antecipado as pessoas, porque em sua onisciência ele vê que no século 21 as pessoas tal, fulana de tal, crerão em Cristo Jesus e permanecerão firmes em Cristo até o fim da sua vida, e por isso essas pessoas são eleitas bem antes que as coisas de fato aconteçam. Irmão João? Aproveitando o ensejo que o nosso irmão Eliseu ele tem dito sobre essa questão da eleição e predestinação, é um assunto muito importante. Na verdade, são termos que às vezes alguns acabam que confundindo, que são sinônimos, e como o nosso irmão Eliseu ele estava bem explicando, não são termos sinônimos, eles têm a sua diferença. Isso é muito importante nós estarmos entendendo sobre a eleição, como os irmãos conhecem. Essa questão desse assunto de eleição e predestinação é um assunto que ele surge desde o século IV até agora, o século XXI. Os cristãos, os nossos pais da fé, os apóstolos, aqueles que escreveram o Novo Testamento, eles tinham uma visão sobre a eleição que é essa que estamos falando sobre hoje, uma visão de uma eleição sobre a presciência de Deus. E o nosso irmão falou sobre esse tema, a gente vai encontrar lá no livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2, diz assim o apóstolo Pedro, ele falando: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Como é a questão da presciência de Deus? O nosso irmão ele estava explicando sobre isso. Deus, ele de antemão, pela sua presciência, a presciência significa um pré-conhecimento. Deus, ele sabendo como seria no futuro as pessoas que estariam aceitando ao Filho dele, aceitando o sacrifício feito na cruz do Calvário, recebendo Jesus Cristo em sua vida, e essas pessoas perseverariam até o fim, como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas pessoas foram eleitas, porque Deus de antemão sabia que elas aceitariam e permaneceriam até o fim, enquanto a predestinação ela tem sobre o futuro daqueles que foram eleitos. Se a gente for encontrar na Bíblia Sagrada, a gente vai ver, a gente estudou semana passada, as bênçãos espirituais, que essas bênçãos espirituais são aqueles aos eleitos, aos que servem a Jesus Cristo. Então,
a Bíblia fala sobre predestinou a sermos filhos de adoção, predestinou-nos a participarmos e sermos igual ao seu Filho unigênito. Então, sempre no sentido de uma bênção estarmos recebendo. Então, a predestinação, ela se refere ao que acontecerá com aqueles que são eleitos, enquanto a eleição for aqueles que Deus previu de antemão que aceitariam ou não. E é um assunto muito importante, como eu já disse, porque infelizmente existe alguns pontos que ensina sobre a predestinação dupla e sobre também uma eleição incondicional. Eu vou deixar o nosso irmão Eliseu ele falando sobre isso daí. Predestinação dupla e uma eleição incondicional. O que é isso? Na realidade, essa questão da dupla predestinação ou predestinação dupla, né? Se quiser fazer algum comentário. Então, o nosso irmão Paulo está pedindo para deixarmos a live salva para depois ele estar dando uma assistida. Vai ficar salva. Pronto. A predestinação, a dupla predestinação, de fato, é aquele entendimento calvinista que diz o seguinte: os calvinistas ele creem que Deus, ele, desde a fundação do mundo, ele escolheu um para perdição e outro para salvação. Esse que Deus escolheu para salvação, Deus escolheu sem ver nada nele. No caso, eu acho que ficou, não sei se ficou claro aqui para os irmãos, que nós dissemos que a salvação pela presciência de Deus, né, é por intermédio da fé em Cristo. Então, ou seja, eu tenho que ter fé em Cristo para que Deus me coloque no nome dos eleitos, no livro do nome dos eleitos, correto? Já o calvinismo diz o contrário. O calvinismo diz que Deus elegeu essas pessoas, escolheu essas pessoas para a salvação sem levar nada em consideração, ou seja, não precisa de fé, porque a fé na realidade seria meritória, seria um mérito, seria uma obra. Então a salvação ela não seria por graça, ela seria por mérito. Então o entendimento calvinista da dupla predestinação é que, olha, Joãozinho, Maria foi para o inferno. Por que foi para o inferno? Porque Deus não queria salvá-lo. Porque Deus não queria salvá-lo, mandou ele para o inferno. Já Antônio e Pedro, Deus queria salvá-lo e predestinou para que ele fosse salvo de todo jeito, certo? Então é o chamado dupla predestinação. Há um Deus, segundo a leitura calvinista, há um Deus, ele predestina dessa forma para a salvação e o outro para a condenação. Mas será que a Bíblia apoia esse tipo de coisa? Então eles vão usar algumas até filosofias, alguns textos bíblicos para dar base a esse entendimento de que Deus ele realmente predestina como ele quer, né? Como ele quer e sem ver nada na pessoa. Não é o que a Bíblia diz. Por exemplo, eu queria que os irmãos lessem João capítulo 1 e versículo 12. João capítulo 1 e versículo 12. João 1 e 12. Eu queria que os irmãos identificassem qual é o critério que Deus usa para eleger alguém, para escolher alguém para a salvação. Que diz assim, irmão João, pode ler, por favor. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Aqui há um critério para ser filho de Deus. Qual é o critério que Deus está usando aqui para que as pessoas sejam filhos de Deus? Alguns irmãos se arriscariam a dizer qual é o critério que Deus está usando para que as pessoas sejam filhos de Deus?
Bom, eu vou esperar essa resposta dos irmãos, mas vou continuar aqui. Tá claro aqui que para ser filho de Deus, e aí a lição fala sobre desfrutar as bênçãos espirituais, né? Cadê aqui os eleitos? Somos eleitos para uma vida santa e irrepreensível diante de Deus, como filhos, né? Vivendo como filhos. E para você desfrutar das benécias celestiais, da salvação, Deus usa um critério, e esse critério é os que creem. Como agora eu posso dizer que para as pessoas serem que Deus predestina para a salvação sem que vejam nada neles, certo? E outros para condenação de forma muito arbitrária. Não existe isso. O critério aqui é crer no nome do Senhor Jesus Cristo. Se a pessoa crê, então automaticamente ela estará sendo eleita desde a fundação do mundo. Essa expressão, irmão, de dizer eleito desde a fundação do mundo, é simplesmente para dizer o seguinte: que Deus é todo poderoso, Ele conhece de tudo antes que as coisas venham a acontecer. Então, por isso, sempre eleito desde a fundação do mundo, porque isso é uma prova irrefutável que Deus conhece todas as coisas. Agora vamos ler Romanos 8:28. Romanos 8:28 diz assim, tá? Já na vista, né? Olha, mas você pode notar aí que Romanos 8:28 fala que chegou lá? Pronto, chegou. Por favor. Leia. Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção. Daqueles que amam a Deus. Então, o critério que Deus usa para eleger alguém para a salvação, né? Predestinando ele para a salvação, é amar a Deus. E amar é um sentimento que nasce graciosamente, né, com o apoio da benevolência de Deus, no homem. É o que compete ao homem. Essa é a parte que compete ao homem. Então, sim, mas continue lendo. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pode continuar. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Veja que aos que de antemão conheceu, a esse predestinou. Quem Deus conheceu? Aqueles que amam a Deus. Continue. Para serem conforme a imagem de seu Filho. A gente já leu aqui em Romanos capítulo 1, versículo 12, que lá para serem chamados filhos de Deus tem que crer em Cristo, né? Inclusive em 1 João, ele fala lá que todo aquele que não crê no Pai, no Filho, e que não afirma que Jesus veio em carne, esse é o anticristo. Continue. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Então você vê um monte de bênção que acompanha a partir do momento que as pessoas creem em Cristo Jesus. Quando eles creem em Cristo Jesus, ele passa a desfrutar dos benefícios da morte de Cristo. Porque muita gente diz assim: se Cristo morreu por todos, né? Se Cristo morreu por todos, por que todos não são salvos? Porque na realidade as pessoas só começam a desfrutar das benécias celestiais, só começa a desfrutar da morte de Cristo quando ele crê nele. Sem antes crer, é impossível que a pessoa seja justificada, é impossível que a pessoa seja santificada, é impossível que a pessoa seja glorificada, né? E aí nós estamos falando da ordem salute,
quer dizer a ordem na salvação, termo latim, para dizer como as coisas acontecem na sequência. Então, o texto, embora não esteja aqui na sequência, porque o texto aqui também não fala de novo nascimento, mas é importante nós entendermos que para as pessoas serem um eleito de Deus, desde a fundação do mundo, é necessário que ele creia no nome do unigênito Filho de Deus. E é esse que Jesus chama, é esse que ama a Deus, ao que crê no nome do unigênito Filho de Deus. Os irmãos podem ler aí em casa Romanos 9, 30 e 32. Romanos 9, 30 e 32. Anote que o irmão não vai ler para me ajudar. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé, Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como de que das obras, tropeçaram na pedra de tropeço. Exatamente. Então, veja o que é que o texto está dizendo em Romanos 9, 30 a 32. Ele está dizendo que Israel quebrava a cara porque Israel queria ser justificado pelas obras e não pela fé, certo? Então, a fé, repetindo, é o critério que Deus usa para salvar e condenar. Se alguém perguntar para você, e caso você tenha alguns questionamentos em relação a isso, você pode perguntar, pode escrever a sua pergunta aí, que se eu não souber, João sabe. Se João não souber, a gente traz uma outra hora essa resposta, entendeu? Bom, então, a fim de concluir aqui o primeiro objetivo da lição, que é diferenciar, esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Eleição, o que é eleição? Eleição é a escolha de Deus, é a escolha antecipada de Deus a alguém. E a predestinação é o que? É o resultado dessa escolha para a salvação. Então Deus predestinou fulano, ciclano e beltrano porque ele creu em Cristo Jesus. Então eleição é a escolha e predestinação é a determinação antecipada ou para a salvação ou para a condenação. Mas essa predestinação para a condenação não foi porque Deus não levou nada em consideração. O que Deus levou em consideração para predestinar a perdição dessa pessoa foi justamente por ela não ter crido em Cristo Jesus. Irmão João, quer falar alguma coisa? Está aí nossos irmãos, também nosso irmão Daniel e nosso irmão Francisco. Os mesmos também são alunos daqui da Escola Dominical da Bairro. Sejam bem-vindos, viu? Pai do Senhor. A nossa irmã Ana ali também. Sejam bem-vindos a todos. Saúde a todos com a paz do Senhor. Sintam-se à vontade, aqueles que estão chegando agora. Estamos hoje falando sobre a terceira lição da Escola Bíblica Dominical desse segundo trimestre, que tem como título Eleição e Predestinação. Falamos agora o primeiro tópico, estaremos falando sobre o segundo objetivo, que é predestinados para a adoção. Os irmãos sintam-se à vontade. Caso surja alguma dúvida, ou tenha alguma dúvida, podem perguntar. Caso o áudio esteja com certo problema também, pode estar mencionando, sintam-se à vontade. Como eu falo sempre nas transmissões, é uma aula, não é um monólogo, não tem nem como, só tem nós dois aqui. Mas não é um monólogo. É um diálogo, estamos em uma classe de aula virtual e os senhores, as senhoras têm a oportunidade de falar conforme as suas necessidades, viu? Pode falar. Estaremos falando o segundo ponto, predestinado para filhos de adoção. Um ponto importante sobre essa questão de predestinação que nós notamos, que alguns, infelizmente, eles ensinam que a predestinação é algo que Deus decidiu escolher, um para o céu e outro para o inferno. E onde foi que começou isso? Como eu falei no começo, até o 4º século da nossa era depois de Cristo, essa doutrina ela não existia. Nosso irmão Adonias aí, Deus abençoe, glória a Deus. Essa doutrina ela não existia.
A doutrina que existia era a doutrina que aquilo que a Bíblia ensina, que Deus nos predestinou, que eu irei falar sobre isso, a predestinação que a Bíblia ensina. Mas vamos lá. Agostinho era um bispo de Hipona, e Agostinho, ele querendo ser contra, Deus abençoe, irmão, a doutrina de Pelágio era outro bispo, mas ele começou a ensinar o pelagianismo, que era isso, que o homem, ele não precisava de Deus para obter a salvação. A graça divina ajudava, mas não era importante. O homem por si só, ele conseguiria alcançar a salvação. Amém, meu irmão? Aí veio Agostinho, que era bispo de Hipona, um grande homem, foi um grande homem considerado um dos pais da igreja. Ele, querendo contrapor Pelágio, ele começou a ensinar agora, saiu de uma extremidade para outra. Enquanto Pelágio ensinava que o homem não tinha necessidade alguma de Deus para a salvação, Agostinho de Hipona acabou ensinando que o homem não conseguiria nada sem Deus, ao ponto de o próprio Deus determinar quem ele quis salvar, quem ele quis mandar para o céu, quem ele quis mandar para o inferno, quem ele quis predestinar para um ou para outro lugar. Isso, primeiramente, nós devemos notar. O nosso irmão Eliseu ele falou sobre isso. Isso é uma questão da dupla predestinação. O que é isso, João, a dupla predestinação? O nosso irmão Eliseu ele bem disse. A dupla predestinação, que algumas denominações que seguem a soteriologia de João Calvino, baseado em Agostinho de Hipona, eles acreditam que Deus escolheu uns para ir para o inferno e escolheu outros para ir para o céu. É a dupla predestinação. A predestinação é um termo que nós encontramos na Bíblia em mais de 3, 4 passagens. E nunca, lembrando bem, nunca a gente vai ver o termo predestinação ligado a uma coisa ruim. Não. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4 e o 5. Versículo 5 diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Vamos notar isso, muito importante. Predestinou-nos para sermos filhos. Vamos continuar. O que o nosso irmão pediu para eu estar lendo, versículo 29 e o 30 do capítulo 8 de Romanos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Tem outras passagens que falam sobre predestinação, mas por conta das horas eu não irei me apegar. Mas a gente vai notar que na Bíblia Sagrada ela nunca faz a menção de uma predestinação em um sentido negativo ou de um termo pejorativo, como assim ensina João Calvino e Agostinho de Hipona. Nunca. A Bíblia ela fala sobre a predestinação para sermos santos, irrepreensíveis, filhos de Deus, semelhante à imagem de Cristo. Então nos mostra sempre um sentido bom da predestinação. Devemos estar entendendo sobre isso. E aqui nos fala no tópico 2 a predestinação para a adoção. Através, já foi falado nesta manhã, Deus, através da sua presciência, é importante nós guardarmos esse termo, Deus, através da sua presciência, sabendo aqueles que no futuro estariam aceitando ao sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário e perseverando até o fim, Deus, sabendo disso, esse Deus escolheu. E esse Ele predestinou para sermos filhos santos, irrepreensíveis. Devemos entender sobre essa questão. E um ponto muito importante que nós devemos estar a notar, que no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, se eu não estiver enganado, fala sobre devemos olhar para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o princípio, Ele é o fim, o alfa e o ômega. Quem iniciou o projeto da salvação, o autor da nossa salvação é Deus, e também é o enviador, porque Ele enviou seu Filho Jesus Cristo, que é o sacrifício, Ele é o enviante, e também temos o Espírito Santo, Jesus Cristo, que morreu por nós, para nos conceder a oportunidade da remissão dos nossos pecados.
E temos também o trabalho do Espírito Santo, que segundo João, capítulo 16, versículo 8, é Ele quem nos convence do nosso pecado. Então devemos notar que Deus é o autor da salvação, Jesus Cristo é o que morreu por nós, o Espírito Santo é que nos convence. Aí chega alguma coisa que o nosso irmão Eliseu falou, que é muito importante, que o próprio Deus, Ele colocou um algo certo. Aquele que crê será salvo, mas o que não crê será condenado. Foi o próprio Deus que Ele colocou essa condição ao que crê. Aqui a gente fala crer, a gente vai se apegar a esse termo crer, porque é bem expansivo, mas em resumo, o termo crer não é apenas eu acredito em Jesus Cristo, não. É servir a Jesus Cristo com interesse no coração e com dedicação para fazer a vontade dele. Mas o próprio Deus colocou a condição. Então, Ele escolheu segundo a condição dele, aos que creem no seu Filho. Isso é muito importante. Então, nós fomos predestinados a sermos filhos de adoção. Isso é uma maravilha. Imagine só, eu, você, todos os seres humanos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O pecado, a Bíblia diz que o pecado nos afasta da presença de Deus. Automaticamente, como nós éramos pecadores, não pecadores remidos, estávamos condenados a ir para o inferno. Mas assim, como assim, João, condenado? É simples, não estávamos crendo no Filho de Deus, no unigênito, mas Deus, pela sua vontade, pelo seu beneplácito, o apóstolo Paulo ele diz que a sua vontade, o seu amor, Ele nos concedeu a oportunidade de sermos salvos, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário, para sermos filhos por adoção. Vê que maravilha, eu e você sermos filhos de Deus por meio de adoção. E esse é um termo, irmão Eliseu, que não era muito conhecido pelos judeus. O apóstolo Paulo ele fala isso à igreja em Efésio, que se encontrava ali perto da igreja de Roma, porque os romanos eles conheciam a questão da adoção. Já os judeus eles não praticavam muito isso não. Então o apóstolo Paulo aproveita que ele está escrevendo essa carta para a igreja em Éfeso e fala adoção, e também para a igreja em Romanos fala esse termo adoção, porque realmente somos isso agora. O nosso irmão leu lá em João capítulo 1, versículo 12: aos que creem no seu nome, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Então somos filhos por meio de adoção, pela predestinação divina aos eleitos. Eleitos, novamente eu quero trazer aqueles que pela presciência de Deus, Deus sabia que creriam no seu Filho Jesus e perseverariam até o fim. Repetindo como Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Para concluir a minha palavra, para deixar o nosso irmão Eliseu falando sobre o tópico 3, por causa do tempo, o apóstolo Paulo ele falou muito bem sobre esta questão. O apóstolo Paulo, certa vez, agora vem em minha mente, ele tratou sobre uma corrida, que nós estávamos como numa corrida. E sobre essa questão de estarmos numa corrida, numa fé cristã, devemos entender que no caminho cristão, desta corrida, é importante tanto como começa, como se segue, como também acabar. Não adianta eu começar a correr e no final desistir. Não adianta. Não adianta eu começar a correr, no meio do percurso eu pegar impulso e depois eu acabar desistindo. Não adianta. O apóstolo Paulo ele falou assim, quando ele estava prestes a morrer, no livro de 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 7. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. A importância de combater o bom combate e também completar a carreira e guardar a fé. O que é guardar a fé? É perseverar até o fim. Até o fim. O apóstolo Paulo, ele foi morto, mas ele não negou a sua fé. Então, para esse, Deus sabia de antemão que o apóstolo Paulo seria assim. Ele perseveraria até o fim. Por isso, ele é considerado um eleito. É importante a gente falar sobre essa questão da eleição e da predestinação. Estarei deixando o terceiro ponto, a sublimidade do propósito divino na predestinação, para o nosso irmão Eliseu. Ele está tratando para nós estarmos daqui a pouco encerrando. Na realidade, eu já estou satisfeito,
porque esse assunto de hoje, que envolve a eleição e predestinação, ele é um assunto muito amplo. Ele é um assunto tão amplo que nós precisaríamos de um pouco mais de tempo para tentar. Eu sei que essa primeira parte os irmãos já entenderam. O João já explicou, eu também já expliquei sobre a questão do motivo de como Deus escolhe alguém e como Deus condena alguém, certo? Então, se eu perguntar a cada um dos irmãos aqui como é que Deus escolhe alguém para a salvação antes mesmo de eu ter nascido, e como é que Deus condena alguém, os irmãos com certeza já vão estar respondendo essa questão, correto? E existem outros argumentos pelas quais nós poderíamos estar mostrando aqui algumas refutações, que inclusive falamos ontem numa nossa videoconferência aqui com os irmãos da nossa igreja, dizendo o seguinte, que os calvinistas dizem que se o homem tem que exercer fé, então isso já não é mais graça. A salvação, na realidade, ela passa a ser meritória, porque se o homem ele tem que exercer fé em Cristo Jesus, isso é um mérito, né? Isto é um mérito, mas a Bíblia mostra que fé não é obra. E eu só queria deixar essa deixa para os irmãos, para que os irmãos mastigassem. Eu vou dar 3 referências, os irmãos vão colocando aí, e não precisa ler, eu só vou fazer menção, os irmãos também que já conhecem a palavra. Efésios capítulo 2, versículo 8, versículo 9, diz assim, Efésios 2, 8 e 9, e você pode até escrever assim: fé não é obra, para aquelas pessoas quando chegar e dizer assim: irmão, salvação não pode ser por meio de fé, da fé do ser humano, porque é uma obra. Aí você vai dizer: não, fé não é obra, fé é fé e obra é obra, são coisas diferentes. Há uma diferença de navio para canoa. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é o dom de Deus, não vem das obras. Veja, ele diz mediante a fé, aí ele contrasta a fé com as obras, ele diz assim: não vem das obras. Então ele está separando as coisas, ele está dizendo o seguinte: fé é uma coisa que não é mérito, e obra é outra coisa. Aonde nós vamos ver outro entendimento? Anote aí, Romanos capítulo 4, versículo 4 e 5. Romanos capítulo 4 e 5, ele diz assim: aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão. Veja, ele está mostrando claramente que o galardão não depende de obra, não depende de obra. Agora veja o que ele diz: mas aquele que não a pratica, ou seja, aquele que não a pratica, que não pratica essas obras, porém crê, a sua fé lhe é imputado como justiça. Então, mais uma vez, ele está fazendo uma distinção aqui no contexto. A fé é uma coisa diferente da obra. O fato do homem exercer fé em Cristo Jesus, o fato do homem exercer fé em Deus, dele se arrepender, isso não é uma obra, entendeu? Eu estava até falando ontem com o irmão Tiago e o irmão João, dizendo o seguinte, que muita gente até diz assim: aceite Jesus como Salvador, para que dê um passo para Jesus, que ele dará 2 passos ou 3 para você. E quando na verdade é o contrário, certo? Não é o homem que dá o passo em relação a Cristo, é Cristo, é Deus que sempre foi em busca do homem. Agora, o critério que Deus usa para condenar um e salvar o outro é a fé. Então, se o homem exerce fé em Cristo Jesus, isso não é imputado como a obra, isso é imputado como justiça, isso é imputado como algo não meritório.
Então não é o homem que dá o passo para Jesus, é Deus e Jesus que sempre deu um passo em relação ao homem, 1, 2, 3, 4, 5 passos, é sempre ele que vai em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel, é sempre ele dizendo, não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vá desse fruto. É sempre nessa direção. Foi quando Adão pecou, Deus providenciou o meio de salvar Adão, de trazer Adão de novo para o jardim do Éden. Não o jardim do Éden físico, mas o jardim do Éden celestial, certo? Então foi Deus que foi em busca do homem. Adão pecou, se escondeu, mas Deus foi atrás dele. Então não foi Adão que deu o primeiro passo para Deus, foi Deus que deu o primeiro passo para Adão. Então isso é um erro, isso é um erro. Muitas vezes pessoas cometem esse erro, não é intencional, é um erro, eu diria, talvez por alguma falta de desconhecimento do termo e tal, né, dos encaixes das palavras, acaba que a gente fazendo esse tipo de afirmação. E ainda Romanos capítulo 3, versículo 28, ele vai mostrar que a fé não é obra. Ele vai dizer que a fé é uma coisa e a obra é uma outra coisa diferente. Então quando um calvinista chegar para dizer que não é possível que alguém seja salvo por exercer fé em Cristo Jesus, porque isso seria uma obra, aí você tem como argumentar e dizer o seguinte: não, fé não é obra. Obra é uma coisa e fé é outra coisa totalmente diferente. Ainda um argumento dos calvinistas em relação a isso, que é dizer o seguinte: olha, se o homem ele tem que exercer fé em Cristo Jesus, e então é o homem que tem a última palavra. É o homem que tem a última palavra, porque se Deus não pode salvar o homem antes de consultar o homem, então o homem é quem tem a última palavra, e nesse caso Deus deixa de ser soberano. O homem agora é quem vai ser soberano. Provavelmente você já escutou esse argumento em algum lugar por aí, né? Muito comum para rotular os arminianos de pelagianos, de semi-pelagianos, de teísta e de tantos outros rótulos que ele coloca no arminianismo. Quer dizer, a Assembleia de Deus de confissão, ela é arminiana, certo? A Assembleia de Deus, ela é arminiana. Então essa ideia de que Deus fica menos soberano e o homem passa a ser mais soberano do que Deus, porque o homem vai se arrepender, porque o homem vai exercer fé, está fora de cogitação. Não é o homem que é soberano, não é o homem que tem a última palavra. A última palavra quem tem é Deus. E como é que nós entendemos que quem tem a última palavra é Deus? Só é lermos o versículo textual da Bíblia, João capítulo 3, versículo 16. O que é dito lá? É dito lá que aquele que crê no nome do unigênito Filho de Deus, ele será o que? Ele será salvo. Quem é que está dizendo isso? É o homem ou é Deus? É Deus que está dizendo. Agora ele dizia: aquele que não crê será condenado. Quem é que está também fazendo essa afirmativa? É o homem ou é Deus? É Deus que está fazendo essa afirmativa. Então é Deus quem diz como o homem vai ser salvo, e é Deus quem diz como o homem vai ser condenado. Então a última palavra não é do homem, a última palavra é de Deus. E o fato de dizer que Deus não vai ser soberano, porque porque o homem vai se arrepender, o homem tem uma ação aí e já não seria graça e tudo mais, também está fora de cogitação. Porque não é porque o homem tem que se arrepender que Deus vai deixar de ser soberano. Por exemplo, não é porque uma pessoa, pronto, o presidente da República é Bolsonaro, correto? Longe de política. O presidente da República é Bolsonaro, que também é regido pela Constituição brasileira. Essa Constituição, ela diz quais são as responsabilidades dos seus súditos
e quais são a responsabilidade daqueles que estão lá em eminência. Então, toda hora nós temos pessoas que estão quebrando a lei, toda hora nós temos pessoas que estão desrespeitando, não é, o que a Constituição diz. Mas o fato de alguém, de um turista ou alguém daqui, cidadão daqui mesmo, quebrar essa lei, quer dizer que o presidente não é mais soberano sobre o país? Quer dizer que a Constituição ela não tem mais soberania, perdeu a validade? Não quer dizer isso. Então a mesma coisa em relação a Deus. Não é por causa que o homem, não é, ele se arrepende, ele pode crer que Deus deixa de ser soberano. Pelo contrário, foi Deus, e aí eu vou pregar uma palavra do irmão Tiago, né, o nosso adjunto, né, o adjunto da escola dominical. Ele disse, é Deus quem deu essa condição, foi Ele que estipulou essa condição. Então, foi Deus que soberanamente fez isso. Foi Ele que delegou como as pessoas vão ser salvas e como elas vão ser condenadas. Então, o calvinista, quando muito mal avaliado, então ele parece ter a razão. Mas quando bem avaliado nas minúcias, nós perceberemos que há um erro gritante sobre essa questão. E só para concluir, o propósito divino da predestinação, como diz a nossa lição, é de fato a nossa salvação, né? Então Deus tem um propósito, essa predestinação é para a nossa salvação. Não há, por exemplo, um outro propósito diferente, né? O propósito de Deus na predestinação é para que eu e você sejam salvos e não para que nós sejamos condenados, como aquele versículo que diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Aí não vai dar para discutir isso aqui, porque eles vão dizer assim, mas por que todos são salvos? Então Deus se frustrou? Então Deus... Então, são perguntas muito, que eu posso dizer assim, perguntas que não tem sentido, né? Não tem sentido. Deus não se frustra com absolutamente nada. Então, que Deus abençoe os irmãos. Eu quero aqui já me despedir, acho que chegou o momento, já está passando, né? E em uma outra oportunidade, talvez presencial, a gente coloque outras questões, como, por exemplo, Deus amou Jacó e aborreceu Esaú, né? É um versículo que ele usa para dizer que Deus, para falar da predestinação fatalista, que é essa predestinação calvinista. Sobre a questão de Judas Iscariote, então Deus não predestinou Judas Iscariote para se perder, e a resposta logo de imediato é não, mas são alguns textos que ele usa para dizer que Deus, ele faz sim e predestina quem ele quer para salvar e quem ele quer para condenar, sem que ele exerça fé ou não em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pronto, então agradecemos a todos que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco. Essa Escola Bíblica Dominical aqui da UR5, sendo transmitido online. Eu agradeço a Deus pela vida do nosso irmão Eliseu, que sempre tem tido a oportunidade de estar trazendo essa lição da classe dos adultos, e se Deus assim permitir, domingo que vem tem mais. O nosso desejo é que nós estejamos, que tudo isso aí fora esteja resolvido e que nós estejamos voltando à nossa rotina normal, que é a fase do templo, junto com os irmãos. Mas caso isso ainda essa semana não seja resolvido, estaremos aqui novamente tendo essa transmissão online. Lembrando sobre essa questão da predestinação e eleição. A conclusão da nossa lição diz assim: Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então que Deus continue abençoando a cada um de vocês por esta oportunidade,
Domingo que vem tem mais, em nome de Jesus. E que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço novamente ao nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto, nosso pastor Zé Pontes, ao nosso evangelista Jorge, a todos vocês que assistiram. Deus continue abençoando em nome de Jesus. Amém. A gente encerra. Bota pra cima, cadê?